Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mandaki Solidário. Eu sou Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo do Mandaki, e nós estamos na programação do Mandaki Online. Mandaki Online tem uma grade de programas de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. Às 15 horas você tem a oportunidade de ver um programa diferente, de ver um pessoal diferente, falando de assuntos diferentes, tudo apontando para o reino de Deus, através do que se é feito, através da vida das pessoas, e é uma programação muito rica. Então eu te convido a participar, a assistir em outros dias também. Bom, o Mandaki Solidário, para quem está passando pela primeira vez e não sabe, é um programa que tem 3 objetivos muito bem definidos. O primeiro desses objetivos é para que as pessoas que estejam assistindo se incentivem, sintam-se motivadas a fazer alguma coisa também na obra social, na obra solidária. O segundo dos pilares, ele diz respeito ao voluntariado, que é muito importante, né? Jesus disse, é muito melhor dar do que receber. Então, quando nós podemos aplicar um tempo que nós temos de sobra para fazer alguma coisa, para beneficiar outras pessoas, isso traz um sentimento de gratidão muito grande por poder ser útil, né? E o terceiro pilar está baseado nas doações, porque todo o trabalho voluntário, ele depende das doações para que ele aconteça. Nós temos aqui um aporte da igreja que dá uma base para o trabalho solidário que é feito, mas nós precisamos sempre de mais. Então, no final, você vai ter acesso aí às nossas redes sociais e poderá entrar em contato conosco para uma dessas 3 frentes. Ou para você saber como fazer e replicar a ideia, melhorar a ideia na comunidade que você vive, como ser um voluntário e também como doar, tá certo? Então, o Mandaki Solidário, nós estamos aqui todas as semanas, cada semana com um entrevistado diferente, falando sobre um assunto diferente. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos bater um papo aqui, eu ia falar entrevistar, mas não é entrevistar, é um bate-papo informal aqui com um irmão nosso que faz parte do GEAS, é membro do GEAS também, é membro da nossa igreja aqui, o Brasil para Cristo Mandaki, e por formação ele é advogado. Estou falando do doutor Paulo Sérgio. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, na verdade é uma honra poder participar e uma honra também poder servir, né, em um ministério tão importante como esse. Estou aqui à disposição. Que bom, que bom. Ô Paulo, eu queria que, antes de você falar propriamente do trabalho que você também desenvolve no GEAS, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência de fé, né? Você não, diferente de alguns irmãos, você não nasceu num berço evangélico, né? Você tinha uma outra experiência e há alguns anos foi que você conheceu Cristo e se entregou a Cristo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque isso inclusive vai dar base para o trabalho social que você desenvolve. É verdade. Eu me converti ao Evangelho, né? Eu costumo dizer velho, mas no tempo de Deus, né? Eu acho que todo mundo tem o seu tempo, né? Então eu fiquei cerca aí de 45 anos pelo mundo. Fui católico, né? Há cerca aí de 40 anos, sempre buscando Deus, né? Mas não conheci o Evangelho como conheço hoje, como me foi apresentado aqui na Igreja do Brasil para Cristo no Mandaki. Então, nessa minha caminhada, na busca de Deus, após muito sofrimento, cheguei a parar no Espiritismo, né? Servi lá durante cerca de 6 a 8 anos. Lá também eu fiz curso de Teologia Mediúnica, eu me formei em médium, então eu não era apenas um espírita, né? Eu era um médium, né? E não cheguei a trabalhar quando eu estava num processo de início de trabalho, servindo a casa, foi quando o Espírito Santo começou a me incomodar, foi quando eu comecei a sentir a presença de Deus, mesmo estando num centro espírita, porque Deus sabia do meu coração. Ele sabia que eu estava ali enganado, ele sabia que eu estava ali buscando a Deus. Sempre fui dado a obras, né? Mas no Espiritismo a ideologia, o entendimento é diferente, né? Eles entendem que lá a salvação é por obras, né? E hoje eu tenho um entendimento que, na verdade, nós somos salvos e por isso fazemos obras, né? Então, graças a Deus, por ser uma pessoa dada aos estudos e graças a Deus também por ter feito o curso de Teologia Mediúnica, foi quando eu descobri que Deus não estava ali, né? E buscando a Deus, o Espírito Santo começou a me tocar, a me incomodar, e eu senti a necessidade de ir para uma igreja. Ou seja, você estava sinceramente enganado, né? Sinceramente enganado, e Deus percebeu isso. Buscando Deus no lugar onde Ele não estava, né? E Deus conhece os nossos corações. Sim, né?
E Isso que é lindo. Eu poderia ter ido para a Igreja Católica, né? Minha família é toda católica, né? Apostólica, romana, mas eu sentia a necessidade de ir numa igreja evangélica, porque eu tinha uma sede de Deus e uma sede de conhecer o Evangelho, e o Espírito Santo me conduziu que aqui eu aprenderia, né? E foi o que aconteceu, né? Fui encaminhado, dirigido pelo Espírito Santo. Me envolvi com a obra também, por graça, honra e misericórdia de Deus, e foi uma forma que Deus teve de me prender aqui, de me edificar, né? Então, desde que eu cheguei aqui, eu não parei na igreja. Comecei pela diaconia, sou diácono aqui na casa também, né? Sou diácono, né? Comecei a obra na diaconia, e sentindo a necessidade de fazer mais, porque obra está em mim, está no meu coração, e eu tenho esse chamado para obras. Foi quando eu conheci o GEAS e passei a ajudar o GEAS de forma voluntária, né? Eu muitas vezes encontrava o pastor aqui pelo corredor, eu estava trazendo doação, eu estava fazendo oferta, e o pastor falou, eu acho que você já é do GEAS, mas você não sabe ainda. É verdade. E isso daí começou a me tocar, porque eu gostava de obra, mas a obra que eu fazia era apenas de doar, de entregar o que comer. Mas eu não pregava a palavra de Deus, tampouco o evangelho, por desconhecimento. Né? Então, era aquela obra pura e simples que eu entendia que eu estava sendo salvo e cada vez mais salvos por obras. Foi quando que eu entendi que, na verdade, a gente não é salvo por obras, e o alimento que a gente dá, ou seja, um prato de sopa, um lanche, ou até mesmo um suco, um refrigerante, uma água, é um alimento que daqui a pouco a pessoa já está com sede de novo. Né? E o alimento que eu entendi que a gente tinha que ministrar, e eu aprendi isso aqui no GEAS, é a palavra de Deus, né? Que é o alimento que você come e não vai ter mais sede. É a água, né? Que é aquela água de Jesus, que você bebe e não terá mais sede. Né? Então, foi assim que eu comecei a me envolver com o GEAS, que eu comecei a entender o que de fato é fazer obra e como fazer obra, porque o objetivo nosso é evangelizar as pessoas. Inclusive aquelas pessoas que estão à margem, né, da criminalidade, envolvidas com droga, dormindo em situações de rua. Então, é essas pessoas que ninguém quer passar perto. E quando a gente se aproxima, eles percebem em nós o amor de Jesus, né? Porque viatura passa longe, empresários passam longe, políticos vão só em época de eleição, mas a gente, além de levar a palavra de Deus, de dar-lhe um conforto, a gente evangeliza, a gente abraça, a gente senta, e é isso que falta para eles. E eles percebem que isso é diferente, e essa diferença está justamente em Cristo, né? Sim, com certeza. Nós, quando saímos para fazer a obra nas noites e madrugadas, invariavelmente a gente encontra outras pessoas fazendo também, né? Entregando alimentos, entregando cobertores. E a gente, assim, sem nenhuma jactância, a gente vê que o nosso trabalho é diferenciado. Por quê? Porque o objetivo da nossa ação não é propriamente aquilo que a gente vai entregar. O que a gente vai entregar é um meio para aquilo que a gente quer fazer, que é apresentar o amor de Deus para as pessoas, né? E elas sentem toda a diferença. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, nós fazendo uma ação no centro da cidade, nós nos deparamos com um grupo de pessoas também muito bem organizados, uniformizados, uma estrutura muito boa, um carrinho para carregar as coisas, os marmitex com alimento que naquele dia era melhor do que o que a gente estava entregando. Só que a gente pôde ver claramente a diferença, porque essas pessoas que estavam entregando, eles simplesmente deixavam a marmita do lado da pessoa e iam embora. Não tinha nenhum tipo de relacionamento, não tinha nenhum tipo de contato, né? E a gente vê que muitas vezes o que faz a diferença é isso, porque são pessoas, como você falou, estão à margem da sociedade. Muitas delas não conversam com alguém há muito tempo. Eles conversam ali com as pessoas que estão, mas conversar com uma outra pessoa fora do círculo deles, eles não conversam. As pessoas não querem ouvir, porque acham sempre que eles vão pedir alguma coisa, ou até eles representam um risco. E a gente vai lá e derruba todos esses conceitos com um aperto de mão, com um abraço, né, mostrando para eles a importância que eles têm para Cristo, né? É verdade. E outra, né? A gente sai embaixo de uma cobertura espiritual. Não do Senhor, que é o nosso pastor, e nosso líder também no ministério, mas aqui a gente tem um direcionamento do pastor, que é o anjo da igreja. Sim. E a gente ora, a gente jejua, então o Espírito Santo nos conduz. Tanto é que nas minhas primeiras saídas eu não sabia o que fazer, como fazer, porque eu confesso, né, isso é um pecado, eu tinha um pouco de preconceito,
né? De sentar, de abraçar, com cheiro, essas coisas todas de pessoas que estão ali sem tomar banho há muito tempo, né? E tudo isso daí, o Espírito Santo foi tratando, né? E a minha primeira ação foi muito automática, né? De sair, de sentar, de conversar, de abraçar. Por quê? Porque eu vinha buscando isso também, né? Em jejum, em oração, pedindo direção de Deus. E é nítido que eles percebem essa diferença, né? Eles olham para a gente assim, porque a gente se aproxima, a gente dá a mão e ninguém faz isso. Né? E aí quando a gente começa a falar do amor de Deus, alguns choram, outros eles já identificam que já é produto de oração deles mesmos, eles confessam que estavam orando, que queriam uma prova de Deus, que queria que alguém chegasse, muitos com fome, né? Mas aquela fome de se alimentar mesmo. Porque a fome também é dolorida, né? Quem já passou fome ou quem já viveu com dificuldade sabe, né? E muitas vezes a gente chega com um alimento e a pessoa fala, nossa, eu estava com tanta fome, eu pedi tanto a Deus que alguém me desse um prato de comida ou alguma coisa do gênero. E a gente vai com esse propósito de alimentar aquela fome, mas a gente também alimenta o espírito da pessoa, né? Na última saída que a gente teve agora, aqui na Avenida Santinês, uma das primeiras pessoas que a gente abordou, a gente estava passando e essa pessoa estava na rua, numa esquina, ali numa calçada, sentada em frente de um portão, bem na esquina do semáforo. A gente passou e vamos voltar, aí voltamos, paramos lá e ele estava meio arredio, não queria muito papo, mas ele estava sentado no chão e todo molhado. A gente até imaginou que ele tinha urinado ou defecado. E fomos conversando. Aí tiramos uns cobertor, ele não queria, coloquei do lado, aí eu sentei do lado dele, no chão. Aí comecei a conversar, mas por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? Eu falei, eu estou aqui porque Jesus mandou. Eu poderia estar em casa, né? A gente tem família, tem um monte de coisa para fazer. Mas como que é isso? Aí começamos a conversar, começamos a explicar, ele começou a entender. E ele queria mostrar alguma coisa, eu não conseguia entender o que era. Aí deixei, ele começou a falar, ele abaixou a calça, ele tinha uma sonda. Né? E aí ele tinha um saquinho, né? Aquele saco que as pessoas acabam fazendo, não só necessidade, mas urinando também, tinha vazado tudo. Né? E aí ele começou a falar da situação, ele começou a chorar, né? E se abriu. Aí ele começou a aceitar, aceitou a sopa, aceitou roupa, demos roupa para ele se trocar lá. Deixamos lá dois cobertores, um para ele deitar embaixo, outro em cima. E tudo isso é obra do Espírito Santo. Né? Porque muitas vezes a gente vai para falar, mas a pessoa começa a falar e o Espírito Santo nos breca para ouvir. E aí quando ele começa a falar e a gente começa a ouvir, aí a gente começa a ter estratégia do Espírito Santo para poder ajudar aquela pessoa. E aí ele vai falando das necessidades dele e a gente vai colocando o amor. Né? E com certeza, quando a gente sai, né, a gente pega o nome dessas pessoas, a gente vai orando no Espírito e ora depois, mas o Espírito Santo ficou ali tratando. Né? E em pouco tempo que a gente está no GEA, ou melhor, que eu estou no GEA, eu já tive frutos. Né? A gente teve casos que a gente trocou, eu dei a minha Bíblia para a pessoa e a pessoa deu um cachimbo para nós. Né? E essa pessoa foi salva. Né? Por essa conversa, ele sentiu naquela necessidade daquela conversa, depois de ter evangelizado, dele ter comido um lanche, de ter tomado um suco. A gente estava indo embora, ele sentiu no coração que queria entregar alguma coisa para nós, e chamou o Priori, né? Que é um irmão nosso aqui do ministério. Mas o que você quer? O que você quer? Ele foi lá e pegou um cachimbo e entregou para o Priori. E aí ele pediu em troca uma Bíblia. E ninguém tinha uma Bíblia. Eu tinha uma no carro. Né? E aí eu dei a Bíblia para ele. E na outra semana ele estava na igreja. E hoje ele congrega com a gente, evidentemente que está passando por lutas, né? Que não é fácil, né? Mas é uma alma que a gente consegue salvar, uma alma que a gente consegue tirar da rua. Mas não só tirar da rua, trazer ela para caminhar com a gente, né? Nos caminhos do Senhor. Hoje ele já tem uma casinha, já tem um teto, já tem um banheiro, ele já tem dignidade. Né? Então é isso que a gente procura fazer. Evidentemente que a gente não consegue fazer com todo mundo, né? Mas é o tempo de Deus. Sim, com certeza. E até porque muito depende da pessoa, né? No caso desse rapaz que você está falando, ele teve iniciativa, né? Ele correu atrás.
como você disse agora também, está passando por um momento de dificuldade, porque assim, há muitos anos na droga, né? Sim, A questão da abstinência, a gente sabe que é difícil, de repente as coisas não acontecem na velocidade que ele gostaria que acontecesse, isso pode deixar ele um pouco para baixo, né? Exatamente. Mas o importante é que assim, que a semente foi plantada, né? O importante é que as bases do Evangelho foram pregadas para ele e ele vem aos cultos, ele ouve a palavra e assim, é descansar porque a gente sabe que, óbvio, a gente tem que cobrir ele em oração, mas a obra é do Espírito Santo e vai continuar sendo feita na vida dele, né? Quando você estava falando desse rapaz da sonda, é interessante porque assim, no começo ele estava arredio, ele não queria conversa, obviamente porque estava constrangido com aquela situação e talvez imaginando que vocês não estavam interessados com a situação dele, né? Exatamente. Mas quando vocês realmente começaram a falar e pararam para ouvir, ali se estabeleceu a comunicação, porque o que ele precisava era ouvir, o que ele precisava era falar, aliás, o que ele precisava era contar a história dele, né? Então isso é muito importante. Eu gosto sempre de dizer que nas nossas ações, invariavelmente acontece isso. Às vezes 1 ou 2 membros do GEAS estão conversando com alguém, enquanto o restante está parado aguardando o tempo que for necessário. Porque a gente não sai com uma meta estabelecida, vamos entregar tantos cobertores hoje, vamos entregar tantas sopas hoje, não. A gente sai para atender as pessoas, porque na verdade o que a gente entrega para as pessoas é um instrumento que acaba abrindo as portas para a gente poder falar do amor de Deus. Exatamente. E mesmo que nós não dissermos nada, eu ouvi uma vez uma frase que me impactou muito, que diz o seguinte, Agostinho, se não me engano, pregue o evangelho de todas as formas, se for preciso, use palavras. Então é o que a gente faz, a gente prega o evangelho através do amor que é demonstrado nas nossas atitudes. Não é simplesmente dizer eu te amo, é o amor demonstrado nessas atitudes, né? E você falou uma coisa importante também, que assim, invariavelmente eles percebem, porque pessoas como nós que estamos ali fazendo por eles, temos a nossa família, temos a nossa casa, não precisamos estar à noite, de madrugada na rua, não precisamos, mas estamos lá por quê? Porque é o amor de Deus que nos une, é o amor de Deus que nos faz entregar isso para essas pessoas, né? E mostrar para elas que elas não são diferentes da gente. Um dia fomos achados em pecado, encontrados em pecado e Jesus nos amou, nos transformou, e essa é a mensagem que a gente quer levar para eles, né? É verdade, é um chamado, né? As pessoas têm que entender que todos nós temos um chamado, né? A gente tem que buscar, né, em oração, em entendimento, porque tudo que nós temos vem de Deus, vem da parte de Deus, vem do alto, né? Podemos conquistar algumas coisas por força própria? Sim, podemos. Você trabalha, você estuda, você corre atrás. Mas é diferente quando Deus está no início de tudo, né? A proteção, a multiplicação. E quando a gente tem esse entendimento, tem essa conversão genuína, porque eu costumo dizer também, pastor, que é muito fácil, né, servir a Deus sem amá-lo. Servir por servir, sem entender, como eu fiz muitos anos sem entender, né? Mas é difícil. Agora, quando você ama a Deus, é difícil você não servir. Quando você conhece, né? Não a palavra de Deus, mas o Deus da palavra, e que você passa a agir. E o Espírito Santo, né, quando a gente aprende a andar por ele, é automático. No caso do Rogério também, eu estive visitando ele, por conta dessas lutas que ele estava lá, e falei para ele, ninguém te disse que ia ser fácil. Né? A droga que você é viciado ainda, porque ele está num processo, né? Não está liberto, uma droga muito forte que é o crack. Né? O crack, ele acaba com vidas, com pessoas e com família, né? O último estágio da droga. É uma droga barata, que você acha em qualquer lugar, e com efeito destruidor e viciante, né? Às vezes tem pessoas que fuma um cachimbo uma única vez e já fica viciado. Às vezes nem volta mais para casa, de tamanho vício. Volta muitas vezes para pegar alguma coisa, porque já deixou carro, já deixou joia, já deixou aliança, já deixou tudo, porque quis experimentar. E nessa conversa com ele, né, eu identifiquei alguns usuários lá, no lugar que ele mora, porque ele não tem condição de morar num lugar melhor, que ele está no começo da caminhada. Né, e levamos para o nosso GEMES, né? Para quem não conhece GEMES, né? É como se fosse a célula que muitas pessoas falam, né? No nosso caso é grupo de evangelismo, né? E maturidade espiritual, né? E levamos para o GEAS, e eram pessoas que também convivem lá e pessoas também viciadas em drogas, né? Porque o Rogério, ele entende que ele não precisa de internação. Ele consegue, tanto é que ele está há muito tempo sem usar droga, infelizmente teve, né, uma recaída, mas eu creio que depois de 2, 3 meses, né,
E essa pessoa também, a gente evangelizou ela, levou para a nossa célula, ela aceitou Jesus lá, trouxemos para a igreja, foi muito bem recebida. E depois não voltou mais para a igreja. E numa dessas incursões lá, para falar com o Rogério, eu a encontrei. Né? Encontrei ela chorando, desesperada e pedindo ajuda. Pedindo ajuda, que disse que ia morrer e reconheceu que ela sozinha ela não conseguiria se livrar da droga. Por mais que ela tinha aceitado Jesus, que tinha entendido que a caminhada sem Jesus era mais diferente, mas aí o Espírito Santo já está trabalhando. Né? E ela aceitou, até entrei em contato com o Senhor, a gente conseguiu uma clínica para ela, já está internada já, né, há 4 dias, né, e para a honra e glória do Senhor, porque o importante dessas clínicas, principalmente da nossa obra, é porque é uma clínica que é administrada e presidida, né, por cristãos, né, por pastores, por presbíteros, por diáconos e por servos de um modo geral. Né? Então ali está recebendo a palavra de Deus, que é um alimento todo dia, então está sendo tratada não só fisicamente, porque a droga faz um estrago fisicamente no corpo da pessoa, na cabeça, mas espiritualmente, que é o mais importante. Né? Então também está sendo tratada. Glória a Deus, glória a Deus. Você falou isso, eu lembrei. Eu separei algumas fotos para a gente comentar um pouquinho a respeito, e dentre elas tem uma que, não sei em que sequência está, a hora que chegar eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas tem uma que a gente foi levar um rapaz para uma casa de recuperação também. Logo no teu comecinho, os teus primeiros dias do GES, a gente fez isso. Eu lembro disso. Muito obrigado, produção. Casa do Oleiro, né? Casa do Oleiro. É uma casa que, parceira nossa, né, fica em Itapecerica da Serra, para onde nós levamos a maior parte das pessoas que querem, que desejam de fato uma transformação de vida, né? Nesse caso aí, esse rapaz pequenininho aí do lado é o Wellington, né? Para ter uma ideia, eu tenho 1,73 m. Né? Palmeirense, eu tenho 1,73 m, olha o tamanho do filisteu, né? É verdade, é verdade. Então, nesse dia, eu acho que oficialmente você não tinha nem começado o GES. Você tinha participado de alguma coisa e tal. E eu lembro que esse dia... Eu estava de forma voluntária. Isso, exatamente. Eu lembro que nesse dia a gente precisava de alguém para ir até lá e eu me lembrei do Paulo. Falei, dá uma ligada para o Paulo, porque o Paulo tem demonstrado, ele, né? tem demonstrado tanto interesse em participar da obra. E esse aí pode-se dizer que foi a tua primeira ação, né? De conduzir uma pessoa, de levar uma pessoa. E aqui eu quero até abrir um parênteses para você que conhece alguém que tenha problema com droga, seja na tua família, no teu conhecimento, assim, a internação, ela só vai ter êxito se a pessoa realmente reconhecer que ela precisa. Como é o caso dessa moça que o Paulo comentou agora há pouco. Ela tentou de todas as formas, achando que ia conseguir, não conseguiu e ela se rendeu diante da situação. Se rendeu diante de Cristo, porque a palavra foi ministrada para ela e ela entendeu que sozinha ela não consegue. Então, para que a internação tenha êxito, a pessoa precisa querer. Nós não trabalhamos com internação compulsória, nós não acreditamos na internação compulsória. Por quê? Porque se a pessoa não quiser, não adianta. Ela pode ser mantida lá durante quanto tempo for. Quando ela sair, ela vai procurar droga novamente. E o que a gente faz nesse meio tempo, né, é trabalhar com a questão da libertação ali, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com experiências com Cristo, porque é isso que vai fortalecer a pessoa para que de fato ela seja liberta. Tá bom? Então, se você conhecer alguém nessa situação e que tiver o desejo realmente de se libertar, você pode entrar em contato conosco, no final vai aparecer as nossas redes sociais aí, e a gente não prometemos vaga, porque depende, obviamente, né, da disponibilidade das casas de recuperação, mas uma coisa a gente faz, é ir atrás, aí você pode ter certeza, tá certo? Voltando nas fotos, por gentileza, para que o Paulo comente aí das experiências dele, pode passar para a próxima, por favor? Aqui é a nossa saída, né? A gente chega aqui na igreja, prepara os carros, né? Coloca os cobertores, os alimentos, água, suco, tudo que nós arrecadamos por meio de doações aqui por parte da igreja, pessoas de fora também que nos auxiliam, né? E aqui a gente faz uma oração, né? Pedindo aí que o Espírito Santo nos acompanhe, que prepare as ruas, porque sair às ruas não é fácil, né, pastor? Com certeza. Não é simplesmente você pôr um jaleco desse e eu vou evangelizar, porque você encontra de tudo. Com certeza. Né? Então, muitas coisas se levantam contra nós. Né? Então, se a gente não estiver bem, né? Aqui é uma entrega de cestas básicas, né? Aqui já na igreja, porque a gente tem uma estratégia, né? Que o pastor adota, né? E adotou aqui no GES, que não é só entregar a cesta básica. Né? A gente começa aqui 8 da manhã, prepara a igreja, fazemos um culto,
pregamos o evangelho para essas pessoas, é um culto mesmo. Louvor. Inclusive convidamos aquelas pessoas que precisam e desejam aceitar Jesus, muitas pessoas se rendem aqui, e no final do culto a gente entrega as cestas básicas, né? Então ela recebe primeiro o alimento espiritual. Isso, né? Porque é o que o senhor falou no começo. Muitas pessoas, como eu fiz, muitas vezes no centro espírita, que só entregava o alimento. A pessoa ficava feliz, né? Mas a gente não falava do amor de Deus, não falava para as pessoas, principalmente do plano de salvação, né? Simplesmente entregava, era um serviço mecânico, a gente fazia com muita pressa, né? Muito rápido, e terminava muito rápido. Né? Porque aqui, que nem o pastor falou, às vezes a gente não conta, a gente perde um tempo ali com uma pessoa, porque a nossa preocupação é que aquela pessoa conheça o amor de Jesus, conheça o Evangelho, para que amanhã ou depois, quando ela se apresentar a Cristo, ela não poder falar que ninguém pregou o Evangelho para ela. Exatamente. Ela não ter uma justificativa e que não conhecia o plano de salvação. Exatamente. O que mais que nós temos aí de foto? Esses aqui a gente fala que é clientes nossos, né? Porque eles ficam esperando a gente chegar. E quando a gente chega, eles querem fazer selfie, abraça, faz uma festa. Esse foi aqui, eu acho que foi a penúltima sexta-feira. Foi eu e o Leandro entregar apenas uns cobertores, porque estava muito frio. Né? Ou não tem sopa, hoje não tem sopa, mas tem aí um abraço, tem um cobertor para aquecer, mas a gente volta na próxima sexta e voltamos, viu? Eles estavam lá esperando. Olha aí. Voltamos com uma sopa. Maravilha. Aí o cobertor, porque às vezes as pessoas que estão na rua acabam também ingerindo drogas e álcool por causa do frio e muitas vezes nem percebe a nossa chegada. E a gente percebe a pessoa ali sem um cobertor e às vezes tremendo, a gente chama, tenta conversar. A gente não vai acordar também a pessoa num estado de embriaguez. Então a gente pelo menos coloca um cobertor, ora por ela, né? E aí foi um caso nesse sentido. Maravilha. Aqui também a gente está evangelizando, é importante, né, ressaltar que nós temos irmãs também, irmãs valiosas, né, do nosso ministério. Então, quando tem mulher, a gente dá preferência para as irmãs atender, a gente fica junto, né, intercedendo, né, orando. Então, a gente tem também esse cuidado, né, com as pessoas, porque muitas vezes elas estão ali na rua desconfortáveis, às vezes com uma roupa não muito bem vestida. Então a gente tem esse cuidado quando é mulher e a gente tem mulher no ministério, a gente prefere que elas dão esse primeiro atendimento e evidentemente por conta da violência que tem na rua, a gente sempre está pelo menos em dois, né? Um intercedendo e o outro atendendo e vendo a necessidade. Tá certo. Você falou da entrega de cobertores somente, né? Só para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, nós temos dois tipos de ação de rua, né? Nós temos a ação de rua que acontece sistematicamente a cada 15 dias e nessas ações nós levamos, agora no inverno, cobertores, levamos roupas e levamos um alimento também, que no inverno tem sido as sopas que são muito apreciadas por quem está na rua. Essas ações elas acontecem 2 vezes por mês. E nós temos também as ações que acontecem durante a semana apenas para levar cobertor, que foi esse caso que o Paulo citou. Porque assim, são feitas durante a semana e como as pessoas, os voluntários, né, membros do GES, trabalham no dia seguinte, então nós não temos como dispor de tanto tempo, nem de levar tanta coisa, então nós atendemos a essa necessidade básica que é a questão do frio. Levamos o cobertor, agasalhamos as pessoas ali e aí seguimos, né? E como o Paulo muito bem falou, as pessoas aguardam a gente, né? Volta tal dia, e a gente realmente tem voltado. Muitos a gente conhece pelo nome, né? Então isso é muito importante. A gente está indo aí para o finalzinho do nosso programa e antes de terminar, eu queria que você compartilhasse com a gente, Paulo, alguma coisa que, assim, alguma experiência que você teve no GES que realmente, assim, te marcou. Alguma coisa que, sabe, foi diferente de tudo que você já tinha visto, embora tenha pouco tempo, né, com a gente. Eu tenho algumas experiências, apesar do pouco tempo, mas uma das que me marcaram foi em uma dessas ações, né, chegando, identificando a necessidade das pessoas, falando do amor de Deus, e era um grupo de homens, pelo menos uns 5 homens, né, que estavam ali. E um ficava apenas deitado, não levantou, não deu nenhuma atenção, né?
E a gente conversamos com essas pessoas, eu até chamei ele, pedi para ele levantar, falei se ele não queria uma sopa, ele disse que não queria nada. Eu não queria nada. E aí eu atendemos essas pessoas, mas eu achei que ele tinha algum problema de saúde, alguma coisa. Antes de ir embora, eu fui falar com ele, né? Daí ele falou que não podia falar comigo, ele falou que não podia sequer pisar numa igreja, né? Porque ele tinha um pacto na Umbanda, né? Então ele tinha ali raspado a cabeça, e se ele fosse para a igreja, queria ser retalhado. E ali eu tentei falar para ele que a igreja, na verdade, o salvaria dessa situação, que eu já estive nessa situação e fui salvo. Não pela igreja, que a igreja não salva ninguém, né? Mas quando você crê que Jesus Cristo pode te salvar, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que só por Ele a gente chega ao Pai, que é Deus, quando você se converte verdadeiramente, não tem diabo que se levante contra nós, né? Porque aí a gente está com o Espírito Santo e a gente tem autoridade do alto para repreender. Mas ele não queria muito argumento, né? E eu também estava ali no começo das ações, eu fiquei mais destacado com esse rapaz, salvo engano ficou eu e o Leandro também, que também é novo no ministério. E aí eu fui embora, mas eu fiquei com isso na cabeça, comentei, a pessoa falou, acontece, né? A gente fala do amor de Deus, mas tem pessoas que não querem ouvir, mas você falou, o Espírito Santo vai trabalhar. E na próxima, então, eu estou no grupo de sexta-feira, então é a primeira sexta-feira do mês. Então passou um mês, nós voltamos. E eram as mesmas pessoas. E aí eu já vim orando e tal, eu sabia, né, que aquilo ali, para a gente que é espiritual, a gente tem esse entendimento, né, que era uma coisa do inimigo, né? Então orei, e sabia que ia passar lá de novo, e ele estava lá. E aí quando cheguei, né, começamos a conversar, né, entregamos para ele os alimentos e ele continuou deitado. Quando eu falei assim, vocês gostariam que orássemos por vocês? Ele foi o primeiro que levantou, eu quero. Olha só. E levantou, né? E aí já começou a conversar com a gente, aí preguei o evangelho para eles, falei para ele dessa situação espiritual, porque Deus é muito sábio, né? Ele usa a gente naquilo que a gente tem de melhor ou naquilo também que a gente até usava de pior no mundo, né? Então, era uma situação que eu conhecia, que era do espiritismo, e ali era um espírita, e eu pude dar o meu exemplo para ele, né? Que eu já estive naquela situação também, né? Cultuando entidades, com macumbaria e coisas desse gênero. E falei para ele que eu vim para o Evangelho também numa situação muito difícil, né? Eu vim enfermo, eu vim falido, eu vim com a família destruída, eu vim sozinho para o Evangelho, né? Então, e o Evangelho hoje tem me tratado, tem me restituído tudo, né? Tudo que eu havia perdido. Então, de qualquer forma, foi plantado ali para ele, né? É uma semente, né? Com certeza o Espírito Santo está trabalhando ali e uma hora ele vai se render, porque hoje ele já conhece, né? O amor de Deus, hoje ele já conhece o Evangelho, mesmo porque o Evangelho é puro e simples, né? Porque às vezes as pessoas querem abrir Bíblia, querem falar, mas não é, você simplesmente fala da condição da pessoa, né? Que nessa situação que ela está, o lugar que ela vai, e fala que tem uma salvação para isso, né? Que é simples, que é Jesus Cristo, que ela aceitando, ela já está salva, né? Como o nosso pastor aqui mesmo fala, em 1 minuto você evangeliza a pessoa. E vai embora, porque você não tem mais compromisso, ali o compromisso é ela com o Espírito Santo. Então eu creio que em uma hora eu fiquei cerca de 6 ou 8 anos dentro de um centro espírita, estudando as doutrinas, e cego, mas num piscar de olho que eu percebi que Deus não estava ali, perguntei, Deus, o Senhor não está aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estudei, eu me formei, estudei todas as doutrinas de Kardec, de Chico Xavier, e não encontrei Deus, né? Então o Senhor não está aqui, o Senhor tem que me falar onde o Senhor está. E aí Deus percebeu, né, a minha necessidade, a minha carência, e percebeu o meu amor e que eu procurava por Ele, agora sinceramente, né, não estava ali mais adorando entidades, e Ele me resgatou. Glória a Deus. E me levou para a igreja e estou aqui até hoje. Glória a Deus. Você sabe, Paulo, que todos nós tivemos um passado, tivemos uma história, alguns tiveram religião ou não, mas todos passaram por situações muito difíceis na sua vida, todos fizeram coisas que entristeceram o Espírito Santo de Deus e que desagradaram a Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus ele tem um poder maravilhoso de transformar a maldição em bênção. Então veja, aquilo que o diabo usou para te escravizar durante todo aquele tempo,
através das doutrinas que você aprendeu e tudo mais, Deus usou naquela noite para você se aproximar daquele rapaz e falar para ele, eu sei o que você está passando. Porque se fosse eu, não teria a mesma base para dizer para ele, eu sei o que você está passando. Né? Então, assim, como você pôde testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida, que você garantiu para ele que com Cristo ele vai ter segurança, ele vai ter salvação, da próxima vez, ou seja, 30 dias depois, mais ou menos, que vocês se reencontraram, ele foi o primeiro a querer oração porque ele sentiu, sabe, que assim, credibilidade no que você estava falando e obviamente que o Espírito Santo trabalhou na vida dele. A gente não sabe o que aconteceu nesse período, né, de 30 dias, mas certamente o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Então, isso é muito gratificante para nós, né? Muito bacana. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, mas quero dizer para você que foi muito bom ter você com a gente aqui, compartilhando das tuas experiências. Tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar trabalhando no coração das pessoas que ouviram esse teu testemunho de vida, ouviram da tua experiência, viram, né, um pouquinho daquilo que Deus está fazendo através da tua vida e que isso seja um motivo de despertar para muitas pessoas que estão, assim como você estava, procurando Deus onde Ele não está. Né? Que venham para Cristo, que possam procurar Deus exatamente aonde Ele se encontra, que é dentro de cada um de nós. A partir do momento que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, Ele faz morada dentro de nós e ali Deus se manifesta. Então, Paulo, muito obrigado mesmo pela tua presença, pelo compartilhar das experiências aí, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo nessa tua carreira cristã, né? Como você falou aqui, só para lembrar, você é membro da Igreja do Brasil para Cristo, você é um diácono na casa do Senhor, Amém. Você é um líder de um desses grupos pequenos que começou há pouco tempo, né? Honra e glória do Senhor. E você é membro do GEAS também. Amém. E quem vê pensa que você não trabalha, mas você trabalha, você é advogado, você tem a tua profissão, né? Exatamente. Então, muito bom. Isso é bom ressaltar para a gente ver o que Deus faz com a gente, né? Porque quando eu vim para o Evangelho, eu vim apenas para ser salvo. Né? Queria caminhar com Jesus e deixar tudo que eu fazia. Mas Deus me restituiu tudo além. Glória a Deus. Porque se lá eu servia a entidades, hoje eu sou diácono aqui na igreja. O diácono nada mais é do que, né, um garçom, um servo seu. Né? Só que hoje eu sirvo a Deus. E Deus me colocou num lugar de honra, não menosprezando outros ministérios, né? Mas é um prazer muito grande estar servindo tanto o ministério eclesiástico quanto servindo a igreja. Né? E hoje trabalho também, né? A gente fala trabalho, mas não trabalho, a gente é servo, né, de Deus. Então, sirvo também no GEAS, que é um trabalho excepcional de amor. E ali eu aprendi que a gente não é salvo por obras que nós fazemos. Obras não pagam pecado nenhum. Na verdade, nós já somos salvos como aceitamos Jesus, e aí sim nós fazemos as obras, né, porque fazemos por amor. Amém. E hoje, presidindo aí uma igreja pequena, né, sendo ali um pastor ali na minha casa, no meu bairro, em pouco tempo aí, 2 meses, já 3 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Né? Uma se reconciliou. Né? Tem essa menina que já está se tratando também, que vai voltar para a gente. Então é o que Deus faz com a gente. Amém. Quando a gente entrega a vida para Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, nós estamos terminando mais um programa Manda Aqui Solidário. Eu espero que as experiências compartilhadas aqui, elas tenham sido proveitosas, úteis para você, tenha te tocado de alguma forma para fazer alguma coisa, ou por você mesmo, ou por outras pessoas, que você saiba que muitas pessoas estão hoje, como Paulo estava, sinceramente enganados, procurando Deus com toda sinceridade, mas em lugares onde Ele não habita. Então, se você quer de fato ter um encontro verdadeiro com Cristo, com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Ele. Pergunta para Ele aonde Ele está, aonde Ele quer que você vá. Amém. De que forma você quer que Ele se manifeste na sua vida. E pode ter certeza que você vai ter uma verdadeira experiência com Cristo. E o melhor de tudo, quando os teus olhos fecharem aqui na terra, você não vai terminar numa sepultura, mas você vai viver eternamente com o nosso Senhor na glória. Amém, querido? Olha, que Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoado, que a tua casa e a tua família possam desfrutar da paz, da alegria e da provisão do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau. Amém. Glória a Jesus. A gente faz que nem noticiário.